Olá, tudo bom? Eu sou a professora Esther Santos e é um prazer estar aqui com você, aluno do curso de psicoterapia, para juntos nós estudarmos a segunda aula do módulo, de psicoterapia e abordagens dos transtornos emocionais. Na aula de hoje, nós estaremos falando a respeito dos tipos de psicoterapia, tá? Então, o que acontece? Nós vamos ver no decorrer da aula que existem vários tipos de psicoterapias. Umas mais usadas, mais utilizadas no campo da análise, no campo do tratamento, dos transtornos emocionais, e outras um pouco menos utilizadas. Mas você vai ver aqui junto comigo que é de acordo com a necessidade das demandas emocionais do paciente, ou seja, do indivíduo, daquela pessoa que vai vir até o seu consultório ou te procurar no seu ambiente de aconselhamento para receber uma orientação. E aí, fazendo uma análise, você vai perceber qual o melhor tipo de terapia que vai se adequar àquela pessoa. Pois bem, então vamos lá. A palavra psicoterapia, a gente já vem abordando sobre isso já desde o início do nosso curso e hoje vamos falar um pouquinho mais a respeito, que a palavra psicoterapia, conforme a gente já viu nas aulas anteriores, tem origem grega, Psique, que significa mente, e terapeuem, que significa curar, Então a arte de curar a psique. Trata-se de uma terapia cuja finalidade é tratar das questões relacionadas à mente e aos problemas psicológicos como depressão, ansiedade, dificuldades no relacionamento, problemas com filhos, problemas no trabalho, nas relações interpessoais, entre outros. Pois bem, com o auxílio da psicoterapia, no caso da pessoa do psicoterapeuta, o paciente recebe direcionamentos para lidar com a forma positiva com suas demandas emocionais, trabalhando a cada desafio a forma produtiva e eficaz dentro do tratamento. Pois bem, as abordagens psicoterapêuticas são aplicadas por meio de procedimentos cientificamente validados para auxiliar os indivíduos, ou seja, os pacientes, a desenvolver hábitos saudáveis e efetivos nos seus comportamentos durante o seu dia a dia. Existem várias abordagens diferentes para a psicoterapia. Os terapeutas se baseiam em uma ou mais linhas terapêuticas, é o que nós acabamos de falar aqui no início da nossa aula. Cada abordagem atua como um roteiro que vai auxiliar o terapeuta a entender seus pacientes, seus dilemas e desenvolver soluções bastante produtivas. O tipo de tratamento que o terapeuta aplicará durante as sessões de atendimento nas terapias dependerá de uma variedade de fatores. Por exemplo, dependerá do tipo de pesquisa psicológica, dependerá da orientação teórica do próprio terapeuta, dependerá também da escolha do melhor tratamento terapêutico que irá funcionar para cada situação. Agora, nós vamos ver aqui quais são os tipos de psicoterapias que o terapeuta poderá estar utilizando durante um tratamento com o seu paciente. Vamos lá. O primeiro tipo de terapia que eu quero falar aqui é a respeito das terapias psicanalíticas ou psicodinâmicas ou psicodinâmicas. Esse tipo de terapia é uma forma de terapia profunda, cujo foco principal é revelar o conteúdo do inconsciente da psique de um paciente em um esforço
para aliviar uma determinada tensão psíquica daquele paciente. As terapias psicanalíticas e psicodinâmicas se baseiam em teoria e práticas da psicologia analítica e da psicanálise. Uma coisa bastante interessante, que a psicanálise ela vai tratar, buscar no inconsciente do paciente, né, da pessoa a ser tratada, e trazer para a esfera presente pelo processo da análise e fazendo com que se descubra o que está acontecendo no entorno psicológico, emocional e comportamental daquele paciente. É um processo terapêutico que ajuda os pacientes a entender e a resolver seus problemas, aumentando a consciência de seu mundo interior. Então vai tratar do mundo interior, né? E sua influência sobre os relacionamentos, tanto do passado desse paciente, quanto do presente em que ele se encontra. Pois bem, essas terapias se diferenciam das demais terapias no sentido de uma mudança profundamente sentida na personalidade e no desenvolvimento emocional do paciente, ou seja, o terapeuta ele vai começar a acompanhar, a observar e ver essa mudança profunda dentro da personalidade e do desenvolvimento emocional desse paciente, de forma bastante positiva, é claro, né? A psicoterapia psicanalítica e psicodinâmica tem o objetivo de auxiliar as pessoas com transtornos psicológicos sérios e compreender e mudar problemas emocionais dentro de relacionamentos complexos, profundos e muitas vezes inconscientemente reduzidos o sintoma no alívio do sofrimento. No entanto, o seu papel não se delimita apenas àqueles com problemas de saúde mental. Muitas pessoas que experimentam uma perda significativa em suas vidas ou que buscam um maior senso de realização podem ser ajudadas por essa terapia. Que terapia estou falando? Da terapia psicanalítica ou psicodinâmica. Por exemplo, distúrbios de ansiedades fóbicas ou comportamentos obsessivos, dificuldade de concentração no trabalho ou incapacidade nas formas de relacionamentos satisfatórios. Pode beneficiar adultos, crianças, adolescentes, tanto em casa quanto na escola. Olha que interessante. Agora, a segunda terapia que eu quero falar a respeito são terapias baseadas na teoria da aprendizagem, tá bem? E aqui eu vou estar falando de 3 tipos de terapias que envolvem terapias de aprendizagem. São princípios voltados para a compreensão de como os indivíduos, ou seja, de como a pessoa se desenvolve no seu aprendizado, ou seja, como essas pessoas aprendem. São baseadas na teoria da aprendizagem, a terapia comportamental, a terapia cognitiva e a terapia cognitivo-comportamental. A terapia comportamental, ela se concentra no desenvolvimento e modificação de comportamentos típicos, né? E de comportamentos desadaptativos, ou seja, comportamentos que são conflitantes, que são problemáticos. São aqueles comportamentos que impedem o indivíduo de se adaptar a novas mudanças. Esses são os chamados aqui comportamentos desadaptativos, como está ali na nossa apostila de estudo. A terapia comportamental é um tratamento de controle para o pânico emocional e para a ativação comportamental. Agora, e a terapia cognitiva? Essa terapia baseia-se na crença de que as pessoas
reagem à interpretação de suas experiências, que nem sempre se alinham com a realidade. A terapia cognitiva ajuda o cliente-paciente, né, a compreender seus pensamentos, as imagens e suposições, explorar as interpretações ou significados dos eventos que acontecem, né, com esse determinado paciente e avaliar as consequências de manter potencialmente disfuncionais. Agora, e a terapia cognitivo-comportamental? Esse tipo de terapia desenvolve uma combinação de abordagens cognitivas e comportamentais. E qual é a finalidade? Elas são destinadas a identificar e desafiar pensamentos e comportamentos e emoções distorcidos que contribuem para o sofrimento dessa determinada pessoa. Agora, existem também as terapias chamadas terapias experimentais, né? Ou melhor, experienciais, baseadas em mindfulness e humanística. Nós vamos falar agora a respeito dessas três aqui. Então, são terapias baseadas em experiências, tanto em transformação da mente, né, que aqui é a palavra mindfulness, que significa mente ativa, mente plena, e humanística. A terapia experimental aqui, que é a primeira terapia experiencial que a gente vai falar, ela enfatiza a importância de promover e usar a compreensão de um indivíduo por meio da experiência para facilitar a mudança externa. Ela está baseada no autoconhecimento e no crescimento experimental, ou seja, nas experiências vivenciadas daquela determinada pessoa. Então, o terapeuta vai trabalhar, né, com as experiências, com o autoconhecimento daquele indivíduo para tratar de suas questões e seus conflitos emocionais. Pois bem, dentre as terapias experienciais baseadas no mindfulness, tem também a terapia chamada de atenção plena, de aceitação. Essa terapia de aceitação, nas questões das emoções, dos pensamentos e experiências desagradáveis, faz com que esse processo de ter uma mente, de dar uma atenção plena, de ter uma mente plena, é para que aconteça uma maior abertura, uma boa vontade, uma compaixão e uma postura sem julgamentos. Ou seja, a pessoa vai ser tratada, sua mente vai ser moldada, né? A pessoa vai desenvolver uma mente plena para obter uma postura sem se cobrar, sem o auto-julgamento por situações, por experiências desagradáveis vividas na sua vida. Pois bem, e a terapia humanística, que está aqui dentro das terapias experienciais? A terapia humanística, ela encoraja a pessoa a pensar sobre si mesma, ou seja, ela vai fazer uma reflexão interior. Então, ela vai pensar sobre si mesma de uma forma mais positiva e para melhorar sua autoconsciência. Ela defende, esse tipo de terapia, ela defende a capacidade das pessoas de fazer escolhas racionais e desenvolver seu potencial e capacidade de ideais. Agora, existem 3 tipos de terapias humanísticas, que é a Gestalt terapia, a terapia centrada e a terapia existencial. A terapia Gestalt é a terapia que promove a importância da pessoa, do indivíduo ou do paciente, de estar ciente do momento presente em que ele vive e aceitar com responsabilidade pessoal a sua própria vida. Tá bem?
A Gestalt trabalha mais no momento presente daquele indivíduo. Agora, a terapia centrada. A terapia centrada no indivíduo, ela propicia para que o terapeuta venha enfatizar uma preocupação, um cuidado e um interesse em ajudar o paciente a mudar. Agora, e a terapia existencial? A terapia existencial, ela vai enfatizar o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha que aquele paciente tem, a sua autodeterminação e a busca pelo seu significado, ou seja, o significado das coisas que envolvem aquele determinado paciente. Agora, existe uma outra terapia também, chamada terapia feminista. Professor, existe esse tipo de terapia? Sim, existe. Não é uma terapia, digamos assim, das mais utilizadas, porém, cada terapia, cada tipo de terapia, ela tem uma importância na hora de iniciar um tratamento com determinadas pessoas. Então, lembre-se que nós falamos aqui que o terapeuta, ele vai em busca do melhor método terapêutico, da melhor abordagem para tratar as demandas emocionais daquele paciente de forma individualizada. A terapia feminista, ela está voltada para as ações das mulheres, que envolvem as mulheres. E ela enfatiza o empoderamento e o igualitarismo. Mas aonde que essa terapia é utilizada? Em que momento ela é utilizada? Ela trabalha os pacientes que sofreram discriminação, assédio, questões de gênero, sexualidade e poder. Agora, e as terapias pós-modernas e estruturais? A visão destas terapias é que elas são um processo linguístico, ou seja, um processo baseado na conversa, no diálogo. Ela está voltada para a forma como as pessoas criam significado em suas vidas, por meio de história e narrações de suas experiências. Interessante isso aqui, né? Então, toda a experiência que o indivíduo vivencia, né? A sua história de vida, o seu compêndio de histórias e de situações que ele viveu em sua vida é bastante importante para o terapeuta ouvir. Então, ele vai usar aqui esse método pós-moderno estrutural, né? Esse tipo de método estrutural, baseando na conversa, no diálogo. Lembrando que a psicoterapia é a arte da escuta. O terapeuta vai ouvir as demandas, as queixas, os conflitos e os sofrimentos do seu paciente. Pois bem, e a terapia interpessoal? Nessa terapia, a pessoa é orientada a identificar, é um método que o terapeuta vai usar para levar a pessoa a identificar e a compreender as complicações interpessoais, por exemplo, incluindo as perdas ou mudanças nos papéis pessoais ou profissionais, na área das emoções não resolvidas, como raiva, tristeza, conflitos com outras pessoas, digamos assim, importantes, e desafios gerais nos relacionamentos interpessoais. Essa é a terapia interpessoal. Agora, existe também a terapia familiar, ou seja, conhecida como sistêmica. Nós estaremos, inclusive, num módulo futuro abordando apenas isso. Mas eu quero deixar aqui para você que essa terapia existe e ela se concentra no processo familiar coletivo. Ela se concentra em modificar ou melhorar o funcionamento de uma família como unidade e seus sistemas internos. Tá bem?
Agora, existe também a terapia de casal, mais conhecida como aconselhamento matrimonial. Que tipo de terapia é essa? É uma terapia que aborda questões como intimidade, compromisso e apego, entre outros, visando buscar a importância da comunicação saudável, relacionamento, resolução de problemas e as questões do apego. Pois bem, é importante saber também que existe uma outra terapia chamada terapia de grupo. Esse tipo de terapia se concentra nas mudanças sociais, que são as interpessoais, né? Envolve as sociais, e as intrapessoais, porque tem a interpessoais e tem as intrapessoais, que são aquelas mudanças psicológicas ou comportamentais para melhorar desafios emocionais, psicológicos ou o comportamento dos pacientes, né? A terapia de grupo ela é feita em um ambiente com várias pessoas. E a importância dessa terapia de grupo é que existem conflitos que se identificam, né? As experiências trocadas, elas são importantes para que uma experiência de um paciente, porventura, poderá estar ajudando um outro paciente em suas resoluções. Agora, para finalizar, existe a terapia integrativa ou as terapias integrativas. Geralmente, eu gostaria que você prestasse atenção nisso aqui, que é importante, que geralmente os terapeutas ajustam as abordagens terapêuticas de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa. É bom reforçar isso aqui para você. As terapias integrativas são aqueles modelos de psicoterapias nos quais as teorias, princípios ou técnica de duas ou mais formas distintas, ou seja, diferentes de tratamento, são combinadas de forma organizada e sistemática. Então, o terapeuta ele poderá usar uma ou mais técnica, né? Uma ou mais terapia, uma ou mais abordagens para tratar um determinado caso. Agora, as abordagens utilizadas determinam a condução do atendimento psicológico. Olha só que interessante. As abordagens utilizadas determinam a condução do atendimento psicológico. É a base que indica como o terapeuta vai olhar para o seu paciente. Então ele vai escolher aqui o melhor método para trabalhar o problema, né, apresentado pelo paciente, considerando sempre os objetivos dos indivíduos, ou seja, quais são as mudanças que está disposto a realizar, né, que o paciente está disposto a realizar, em quanto tempo ele espera ver os resultados desse tratamento. Então, é importante que o terapeuta venha a aplicar o melhor método. É importante que você, futuro terapeuta, venha conhecer os métodos, venha saber a diferenciação entre um método e outro, para que você possa, no momento, ali já na anamnese que você vai fazer, nós vamos inclusive aprender a fazer a anamnese, no processo de anamnese do paciente, né? Antes ali da primeira consulta ali, você já vai ali detectando pela anamnese qual o tipo de abordagem supostamente que será utilizado para o tratamento das demandas emocionais do seu paciente. Então eu fico por aqui, espero que você tenha entendido. Se houver necessidade, pode estar entrando em contato conosco, fazendo perguntas. Estamos aqui para te ajudar da melhor forma possível e fazer de você um futuro terapeuta, psicoterapeuta de bastante sucesso. Até mais e até a próxima aula.